Hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e a Transfobia no mundo. Eu começo falando o que mesmo? No ano de 2020 temos uma outra data histórica muito relacionada e muito próxima ao 17 de maio, que é o dia 8 de maio de 2020. Sabe o que aconteceu no dia 8 de maio? É o dia em que o STF brasileiro decidiu pela inconstitucionalidade das medidas que restringem pessoas homossexuais a doarem sangue. Por isso essas duas datas são muito importantes, são muito conectadas e elas vão servir de pano de fundo para a gente discutir um pouco melhor sobre a homossexualidade, sobre a transexualidade, sobre a homofobia e a transfobia. Então vamos lá. Aqui no Brasil a gente está discutindo isso só em 2020, né? Só agora que homossexuais podem doar sangue. Tanta gente precisando de sangue. Antes da gente falar sobre o contexto da criação do 17 de maio como dia dessa luta contra a homofobia e a transfobia, vamos entender um pouco melhor o que é homofobia, o que é transfobia. Se você for no Google e digitar conceito de homofobia, você vai encontrar isso. A homofobia pode ser definida como uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais, também conhecido como grupos LGBT. Então, homofobia é um conceito que engloba o preconceito contra todas as pessoas caracterizadas como LGBTQ+, dependendo das nomenclaturas, certo? Quando a gente fala em aversão, medo, ódio, a gente pensa que a homofobia ela é expressa somente por injúrias ou por agressões físicas ou verbais. Só que a gente tem que entender que existe toda uma estrutura de exclusão motivada por essa homofobia ou por essa LGBTQ-fobia. Quando a gente pensa nas pessoas que sofrem com homofobia, a gente está falando da privação dos direitos dessas pessoas a coisas que são básicas, fundamentais e que grande parte dos indivíduos nem tem que reivindicar para ter esses direitos. Vamos pensar, se você é uma pessoa heteronormal, se você é uma pessoa hétera ou hétero, se você é heterossexual, né, você não vai ter muita dificuldade, por exemplo, para constituir uma família. Ninguém vai condenar a sua família. Até muito pouco tempo atrás, casais homossexuais não podiam se casar. Isso tem muito problema porque quando duas pessoas se casam, elas estão constituindo uma família e elas estão, inclusive, se unindo do ponto de vista legal e do ponto de vista patrimonial. Então vamos pensar que duas pessoas gays se casaram, dois homens gays se casaram e uma dessas pessoas morre. A outra pessoa, que era marido dela, não tem direito à herança. Então vocês estão vendo como que a homofobia, ela não é só ofensa, ela não é só agressão. A homofobia ela serve para retirar direitos dos grupos LGBTQ+, e assim por diante. O dia é 17 de maio de 1990 e essa data vai se tornar um grande símbolo, porque é no dia 17 de maio de 90 que a OMS, ou Organização Mundial de Saúde, retira do seu quadro oficial de doenças a homossexualidade e a transexualidade. É isso mesmo que você entendeu. Até a década de 90, a maior instituição responsável por regular todas as diretrizes de saúde do planeta Terra, ela ainda colocava a homossexualidade, a orientação sexual dos indivíduos e a sua identidade de gênero como doenças. Isso quer dizer, pessoal, que existia processo de tentativa de cura. Quando você tenta curar uma doença que não existe com um determinado remédio, muito provavelmente, ao invés de curar, você está causando um prejuízo muito maior para essa pessoa. E é isso que acontecia com as pessoas até a década de 90 nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O fato de homossexualidade ser considerada doença permitia que instituições de saúde criassem possibilidades de cura. Estamos no ano de 2020 no Brasil e ainda tem muita gente que acredita que homossexualidade, transexualidade é doença e que existe
cura, certo? A gente tem que desconstruir essa ideia, porque o que é doença de verdade, não uma doença patológica, mas uma doença social, não é a homossexualidade nem a transexualidade, mas a homofobia e a transfobia. Essas sim têm que ser combatidas. Agora, analisando o contexto brasileiro, a gente vai ver que estamos um pouquinho atrasados em relação ao resto do cosmos, do universo e do planeta Terra, certo? No Brasil, até muito pouco tempo, até uma semana atrás, era proibido aos homossexuais o acesso desses indivíduos à doação de sangue. Basicamente, se você era gay no Brasil antes do dia 8 de maio de 2020, as empresas que coletam sangue para doação, elas podiam negar o seu sangue. Vamos pensar, gente, o tanto de pessoas que eram restritas a essa doação de sangue por serem homossexuais. Vamos pensar no impacto disso. Vamos pensar primeiro no impacto para quem está na fila esperando sangue. Vocês não acham que resolveria um problema muito grande das pessoas que estão na fila esperando por doação de sangue se mais pessoas pudessem doar? É isso que o STF decidiu. E a gente tem também algo muito emblemático nessa decisão da inconstitucionalidade dessas medidas de restrição aos homossexuais doarem sangue. Por quê? A homofobia é a restrição dos direitos dos homossexuais. E, nesse momento, eles conquistam mais um direito bobo, simples, que para a maioria das pessoas nem faz falta, até porque muita gente nem pratica essa doação de sangue, né? O direito de doar o seu sangue livremente para qualquer indivíduo. Mas, no Brasil, né, a homofobia e a transfobia não param por aí. De acordo com a TGEU, ou a Transgender Europe, uma instituição que faz essa catalogação sobre a homofobia e a transfobia no mundo, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no planeta Terra, na mesma medida em que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e travesti no planeta Terra. Então a gente vê que o ódio, a aversão, ele é mascarado também por um moralismo ou um falso moralismo que faz com que as pessoas estigmatizem, persigam, retirem direitos de um determinado grupo, mesmo não havendo nada de errado com eles. Então é isso, pessoal, não deixem de se inscrever no nosso canal youtube.com/QI-Pré-Vestibular, ativar as notificações e ficar atento, porque a gente vai postar vídeo direto com muita informação para vocês. Não se esqueçam, no QI é diferente.